Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo, para mais uma aula desta série Teologia Pentecostal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento com vocês, juntos crescendo, juntos aprendendo, para a glória de Deus. E se você não é inscrito no nosso canal, convido você a fazer parte dessa família, Família Point. Se inscreva aí, isso, ative o sininho da notificação para você receber as notificações. Ainda há cerca de 45% das pessoas que assistem nossos vídeos que não são inscritos no nosso canal. Não faça parte desse grupo. Venha fazer parte da Família Point, isso, ative o sininho para você receber as novidades, as dicas teológicas, nossas lives, perfeito? E peço a sua ajuda, a maneira que você tem para ajudar o nosso canal, maneira simples, dando like, comentando, para ajudar a engajar o canal, você fazendo isso. O próprio YouTube, ele entende que o vídeo é relevante, ele mesmo começa a fazer mais propaganda. Isso, faça isso, dê like, isso, comente e compartilhe aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Compartilhe este canal aí, recomende esse canal para seus amigos, para as pessoas que gostam de teologia, de estudar a palavra de Deus como você, tá bom? E outra maneira também de ajudar o nosso canal, nós não temos aqui clube de membros, Então não tem aquele negócio de vídeos exclusivos, que a pessoa tem que pagar uma assinatura para receber vídeos exclusivos. Não, a gente solta todos os vídeos para todo mundo, certo? Todavia, a gente decidiu criar uma conta lá no Apoia-se. Aqui embaixo nos comentários você pode ver o link do Apoia-se, onde as pessoas podem ajudar o canal. Se você entende que esse canal é importante, relevante para a sua vida, você pode abençoar o nosso canal mensalmente a partir de R$5, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades, Cada um sabe das suas possibilidades. Você fazendo isso, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp da Família Point, que é um grupo ali que a gente troca ideia, dicas teológicas, um grupo muito animado e movimentado, por sinal, E dentro em breve vamos alcançar a meta financeira aqui do lado do Apoia-se, vamos começar a sortear livros de teologia todos os meses. Todos os meses para os apoiadores. Então, imagina você contribuindo, abençoando o canal por 5, 10, 15 reais ali, tá abençoando o canal. E de bônus, vai correr esse risco de ganhar livro de teologia todos os meses. Amém? Então vamos lá para a nossa aula. Vamos falar hoje sobre tipos de autoridade religiosa. Nós estamos estudando o livro da teologia, o livro de teologia sistemática, que é um clássico da CPD, de Stanley Horton, perfeito? Que é aqueles livros assim que normalmente é um livro recomendado. Um livro hoje está com uma nova capa, mas permanece o mesmo título, sistemática, organizada por Stanley Horton. É aquela sistemática que é recomendada para os iniciantes, pentecostais de teologia, certo? Então vamos lá. Diz o seguinte: o conceito teológico da autoridade confia nas confissões doutrinárias ou credos da comunidade religiosa global como a fonte da fé e da prática. Desde o princípio, a igreja tem declarado as suas crenças através de fórmulas e credos. Para quem não sabe, a palavra credo é uma palavra latina que significa creio, Por exemplo, o credo apostólico, ou seja, é o que os apóstolos, uma espécie de confissão de fé, naquilo que os apóstolos criam, Então a gente chama de credos, a confissão de fé daquele grupo, ou da igreja, Um dos mais antigos é o Credo dos Apóstolos, assim chamado porque visava resumir os ensinamentos do colégio apostólico formado por Cristo. No decurso da história da igreja, muitas outras declarações de fé têm sido adotadas e usadas pelos fiéis para afirmar as doutrinas centrais de sua religião. Certa vez uma pessoa me perguntou, não sei se no comentário, numa live, sobre se realmente a igreja necessita, as denominações necessitam de possuir seus credos, as chamadas confissões de fé da denominação. Eu falei, sem dúvida. Uma igreja, ainda mais se ela tomou aquele grupo, aquele grupo protestante, ainda mais se tomou um vulto, houve um crescimento exacerbado, eles precisam se apresentar, eles precisam ter sua identidade. Claro, sua maior identidade é se dizerem cristãos, sem dúvida. Mas eles precisam dizer, nós seguimos a teologia reformada, seguimos a teologia pentecostal, a nossa teologia luterana, calvinista, arminiana. Qual é a nossa confissão de fé? O que nós cremos? Toda denominação que se preze, até mesmo por uma questão de credibilidade, ela precisa ter sido a sua declaração de fé.
Por exemplo, você que me assiste assembleano, existe, né? Confissão de fé das Assembleias de Deus. Se o cara se declara assembleano, pastor da Assembleia de Deus, ou membro da Assembleia de Deus, e ignora a confissão de fé, ignora as crenças, né, que desde os primórdios, né, do movimento pentecostal tem sido anunciado, ensinado e pregado, então ele não pode se declarar um pentecostal, né? Eu tenho ouvido falar de assembleanos reformados, pentecostais reformados. Aí tem que decidir, né? Se ele é um assembleano de fato. Ele pode até ser um pentecostal reformado. Eu entendo que possa ser, porque o indivíduo pode ter tido a experiência do batismo do Espírito Santo e depois optou em seguir a teologia reformada, né? Mas ele se dizer assembleano reformado, tá fora. Por quê? Porque a confissão, a declaração de fé das Assembleias de Deus não segue a teologia reformada de viés calvinista. Não. Então é importante a pessoa ter esse entendimento, ok? Por exemplo, a denominação que eu pertenço, ela tem a sua declaração de fé, né? Cremos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cremos na volta do Senhor, cremos que a igreja é o agente, né, de Deus aqui nessa terra. As denominações sérias precisam ter. E demais aqui, tais declarações em forma de credo são de valor para a igreja, servem para enfocar a atenção do adorador nos elementos cruciais de sua fé. Permitem que o mundo que a tudo observa escute uma voz clara e uníssona explicando a teologia da igreja cristã histórica. Todavia, o problema do conceito teológico da autoridade é que tende a elevar as afirmações em forma de credos a uma posição superior da própria Bíblia. Isso é perigoso. Tá? Até sublinhar aqui. Existem, por exemplo, denominações como o Adventismo, denominações que por muitos, né, considerado uma seita, o Adventismo, os Mormons, que para a maioria dos evangélicos é uma seita, que os credos, né, confessionais, as crenças deles são maior e contrariam a própria Bíblia. Esse é o perigo, né, de tornar o seu credo maior do que o próprio Cristo, né? A crença tem que estar se coadunando com as escrituras, lado a lado, não acima. Por exemplo, no Adventismo, a sistematizadora da doutrina adventista, a senhora falecida Ellen White, né, considerada como se fosse uma mentora, uma papisa do Adventismo, a pessoa precisa acreditar que o Espírito Santo usou aquela mulher e a palavra dela tem autoridade de Bíblia. Como assim? Tá fora, né? Além disso, embora demonstrem notável união em certos aspectos chaves da verdade bíblica, podem divergir consideravelmente entre si nas questões de fé e prática. Têm valor somente à medida que concordam com a Bíblia e servem para explicar as suas verdades. Se vierem a suplantar a posição central ocupada pela revelação bíblica, torna-se fonte de duvidosa autoridade. Certo? Então, para a maioria dos evangélicos, para nós, os escritos de Ellen White, os escritos de Joseph Smith, né, o fundador da Igreja Mormon, que é conhecido aqui no Brasil como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, uma seita. Seus credos estão acima das escrituras e eles têm outras escrituras, que é chamado Livro de Mormon, que estaria acima da Bíblia. Então, para nós, esses escritos não têm nenhuma fonte de autoridade, nenhuma, zero, porque eles suplantam as escrituras sagradas. Então, para o verdadeiro cristão, a autoridade religiosa do nosso credo, da nossa fé, da nossa crença, está na palavra de Deus, ok? Mas a segunda autoridade religiosa é a autoridade eclesiástica, a igreja. O que diz aqui? O conceito da autoridade eclesiástica sustenta ser a igreja e a autoridade última, em todas as questões de fé e prática. Usualmente, esse modo de pensar é sustentado em conjunto com os conceitos acima considerados acerca da autoridade canônica e teológica. Não se nega a importância da Bíblia, mas esta deve, segundo alegam, ser interpretada por aqueles que recebem informação especial para desempenhar tal tarefa. Nesse caso, a interpretação da igreja, promulgada em fórmulas doutrinárias e credos, põe-se como a única autorizada. Muitas vezes esse modo eclesiástico de se considerar autoridade é expressado através da liderança de uma igreja, quer se trate de uma só pessoa, quer de um grupo. Por ocuparem posições de liderança na comunidade, pressupõe que seu relacionamento com Deus seja mais do que suficiente para comunicar a sua verdade à igreja. Então, qual é o grupo que mais se assemelha a esse caso aqui? A Igreja Católica Romana, né?
Por quê? Porque eles entendem que o magistério, né, que seria o clero, né, por exemplo, quando a Igreja Católica diz assim, a Igreja interpreta, que deve interpretar as Escrituras, a Igreja Católica diz isso, a Igreja deve interpretar as Escrituras. Não pense que eles estão se referindo aos leigos, aos adeptos que vão lá na missa, não. Quando diz a Igreja é que interpreta a Escritura, estão se referindo aos cabeções, né, ao magistrado, né, ao magistério, melhor dizendo. Né, ao magistério da igreja, aqueles que receberam a capacidade, os bispos e o papa, na concepção deles, receberam a capacidade de interpretar as escrituras. Então, veja bem, para um católico que segue a cartilha católica, ele não tem capacidade de interpretar as escrituras. O cara pode ser super inteligente, mas na concepção católica ele não recebeu essa incumbência. Quem recebeu essa incumbência foi o magistério. Certo? Né? Os líderes, os teólogos católicos. Então são eles que determinam o que a Bíblia precisa, eles que determinam qual seria a real interpretação das Escrituras. Eles que determinam o que as pessoas devem seguir na Bíblia. Não é a Bíblia que rege a igreja que rege a Bíblia, entendeu? Então o grupo mais conhecido que age desta forma, que usa e abusa da autoridade eclesiástica, são os católicos romanos, né? Não significando que no meio dos protestantes, nós evangélicos, não tem sim. Demais aqui, sem desmerecer as posições de liderança estabelecidas por Deus, devemos observar que essa abordagem torna-se possível de corrupção, o abuso do poder visando vantagens pessoais ou outros desejos pecaminosos. Então, quando essa questão da autoridade eclesiástica na pessoa dos líderes chega a um extremo, a extremos, tá? Não significa que você agora, a partir de agora, vai começar a bater de frente com o seu pastor, vai perder o juízo e vai bater de frente com o seu pastor, não vai aceitar a liderança e não vai aceitá-la como um homem de Deus. Esquece essa ideia, que isso é uma ideia satânica. Estou falando de extremos. Né? Quando um grupo segue esses extremos, note bem, o cara está pregando a palavra verdadeira. Aí ele chega do nada e diz assim, Deus me deu uma revelação, a partir de hoje essa igreja, todo mundo vai ter que vir vestido de preto. Uma direção de Deus. Todo mundo vai ser vestido de preto, a igreja vai ser pintada de preto, e nós não vamos mais ensinar, nem praticar o batismo nas águas, nem ministrar a Santa Ceia. Pô, tá claro que esse cara surtou e que ele está ensinando heresias, né? Questões antibíblicas. Certo? Dependendo da maneira como ele é visto, né? O que pode acontecer? Muitas pessoas podem segui-lo, acreditando nessa palavra, por causa da forte autoridade da liderança eclesiástica, podem segui-lo, esquecendo das escrituras. Né? Tá claro que ele está fugindo da palavra, da Bíblia. Então, as pessoas que estão servindo ao Senhor vão perceber que ele surtou. Certo? Mas existem grupos que levam ao extremo essa autoridade eclesiástica, de modo que ele pode estar dizendo assim, vocês a partir de hoje vão todos andar plantando bananeira, dando cambalhota. O culto agora só é aceito por Deus se você ficar plantando bananeira e dando cambalhotas no interior do templo. Então, pessoas vão seguir, não vão questionar. Vocês não precisam nem questionar, é só você ver. Certa vez, o irmão me contou que na juventude dele, ele frequentou uma igreja, ele foi num culto de uma igreja, que no meio do culto o pastor ele pegou uma pomba e sacrificou uma pomba, literalmente. Depois ele teria sacrificado um cordeiro dentro do templo, dentro da igreja, aqui no Rio de Janeiro. Estamos falando do interior da África, outros países não. Rio de Janeiro aqui. Ele falou que ficou chocado, mas as pessoas assim olharam e tal, não questionaram, mas ficaram. Ele falou que antes de acabar o culto ele pegou a Bíblia dele e... Pô, precisa ir lá bater de frente, brigar, questionar. Estava claro, estava óbvio que a autoridade que este homem seguia não era a autoridade que as pessoas seguiam, não era a autoridade da palavra de Deus, mas a autoridade eclesiástica. Ele cometeu ali uma heresia, uma loucura, e as pessoas simplesmente, a maioria, ficaram em silêncio. Eu faria a mesma coisa que ele. Não ia lá bater de frente, não ia brigar com ninguém, pegaria minha Bíblia e nunca mais voltaria. Foi o que ele fez. Diz assim, além disso, a interpretação das escrituras é usualmente feita por um grupo pequeno em nome de toda a igreja. Dessa maneira, impede-se que a maioria dos fiéis
confira por conta própria as alegadas interpretações bíblicas. Isso é perigoso. A questão da fonte da autoridade para o entendimento da revelação de Deus pode ser ainda considerada a partir da perspectiva interna, a fonte da autoridade que se encontra dentro do indivíduo. Tendo em vista as abordagens externas já apresentadas acima, estas são consideradas, na melhor das hipóteses, menos importantes do que os fatores operantes no indivíduo. A experiência como autoridade. A primeira fonte interna da autoridade é a experiência. Isso aqui já é outro tipo de autoridade, onde o grupo entende que é a experiência que vai conceder essa autoridade. O indivíduo relaciona-se com Deus no âmbito da mente, da vontade e das emoções, considerando a pessoa como uma unidade. Os efeitos sofridos em qualquer um desses âmbitos são sentidos ou experimentados. Nos demais, quer subsequentes, quer simultaneamente. De fato, a revelação de Deus tem o seu efeito na totalidade da pessoa humana. Muitas pessoas, entretanto, levam mais adiante esse conceito, argumentando que a experiência é a fonte originária e real da autoridade no tocante à fé e à prática. Dizem que somente as verdades experimentadas pelo indivíduo podem ser proclamadas como verdadeiras. Olha só. Então, vamos lá. Existem grupos que vai conceder autoridade ao indivíduo ou aquele grupo de pessoas que tem mais experiência. Tem até uma certa lógica. Tem até uma certa lógica. Por que eu vou dizer isso? Tem uma certa lógica. Por quê? Por exemplo, quando você vai para o Novo Testamento grego, você vai ver lá uma expressão, né, um nome chamado presbíteros. E essa palavra é traduzida no nosso Novo Testamento em português, muitas vezes literalmente como presbítero, ou às vezes é traduzido por ancião. Por quê? Porque a palavra presbíteros significa ancião. Traz a ideia de uma pessoa experimentada, experiente, já de idade. Ou seja, então a gente vê esse conceito sim. Pelo menos ali nos primórdios do Novo Testamento, a ideia de que pessoas experimentadas eram ordenadas, né, tinham cargos de liderança na igreja, eram escolhidas. Claro, não era só este o critério. Cabelo branco, logo será líder, pastor. Não é este o critério. Né? Esse é o problema. O cara tem 35 anos de crente, vamos botar ele como presbítero. Às vezes o cara tem 30 anos de evangelho, mas é extremamente imaturo, né? Pessoas com anos de caminhada aí, tem cabelo branco, mas não significa nada aqueles cabelos brancos. Então, eu penso que o termo presbiteros, ancião, experiente, experimentado, não é só uma experiência de vida ou de anos de vida. A experimentação precisa ser em relação ao relacionamento dela com Deus. Ela tem que ser experiente, experimentada na sua caminhada com Deus. Aí sim. Então você pode pegar um cara de 20 anos de crente e não tem a maturidade que um cara com 8, 10 tem. Certo? Claro, isso aí os líderes dele é que vão observar. Né? Mas aí eu entendo o que o autor quer dizer aqui. Tem que haver um certo equilíbrio, né, para que essa questão da experiência, só que o cara tem cabelo branco, ele vai ser necessariamente líder, nem sempre. Ele diz o seguinte: a moderna elevação da experiência como autoridade começou com os escritos de Friedrich Schleiermacher. Ele argumentou que o fundamento do cristianismo era a experiência religiosa. Sim, ele fala também aqui, a gente abordou a questão da experiência de caminhada, mas ele aborda também aqui a experiência no sentido de ter experiência mística também. É outro problema. A experiência mística. O camarada teve a experiência, não experiência de caminhada, né, de fé, mas experiências sobrenaturais. Logo tive uma visão, tive uma revelação. Isso aí isso é problemático também. Muitas igrejas vão seguir não as escrituras. A regra de fé, o credo dela está baseado nas experiências de visões, de arrebatamento, de êxtase do seu líder. Problemático. Friedrich Schleiermacher argumentou que o fundamento do cristianismo era a experiência religiosa, que passou a ser o fator determinante e autorizado para as verdades teológicas. Desde então, a experiência tem sido aceita como a fonte de autoridade em alguns setores da igreja, infelizmente. Não somente a experiência de caminhada, mas a experiência mística. Esse é um termo usado também dentro da teologia, tá? Não se espante com o termo místico. Refere-se a pessoas que têm experiências, êxtases, arrebatamento de espírito. Logo, essa pessoa é vista como alguém muito próxima de Deus.
Ainda mais se ela fica entregando profecia do tipo, eis que Deus manda dizer, eis que te digo. Caramba, pronto. A Espírito Santo possuiu ela, está possessa do Espírito, então ela possui essa autoridade dentro da igreja por conta da experiência. Em alguns lugares, né, o profeta, por conta das suas supostas, né, pode ser que sim, pode ser que não, profecias e visões, essa pessoa tem mais autoridade do que o pastor. Diz mais aqui, Boras Laimarra e seus seguidores tratassem a Bíblia como um livro meramente humano e enfatizassem demasiadamente a experiência. Não devemos olvidar, ou seja, esquecer o valor da experiência na captação da revelação divina. Haja vista os pentecostais. Enfatizam fortemente a realidade de um relacionamento com Deus que afeta todos os aspectos do ser humano. As verdades proposicionais assumem vitalidade e força quando confirmadas e ilustradas na experiência dos discípulos devotos de Cristo. Por outro lado, as experiências variam entre si e nem sempre se pode discernir com clareza suas origens. Uma fonte fidedigna de autoridade deve estar além dos aspectos variáveis que marcam a experiência. Deve até mesmo ter a competência para contradizer e corrigir a experiência se necessário for. Não é fidedigna a experiência isolada e que se arvora como fonte de autoridade para mediar a revelação de Deus. Vou até sublinhar isso aqui. Não é fidedigna a experiência isolada e que se arvora como fonte de autoridade para mediar a revelação de Deus. O cara tem uma experiência, ele sozinho na igreja, ele é um líder, mas aí ele tem uma visão. Só ele está dizendo que teve visão, ele está dizendo que teve sonho, ele que recebeu a profecia, né, a revelação de Deus para entregar aquela profecia. Sim, ninguém viu, ele está dizendo. Então não é fidedigna essa experiência isolada. Só ele está dizendo que teve, ninguém comprovou, ninguém viu ele tendo essa visão. Não foi uma visão dupla, onde alguém estava acompanhando ele nessa visão. Então ele diz aqui, né, interessante, que deve haver até mesmo pessoas para contradizer e corrigir a experiência de tal pessoa, se necessário for. Certa vez eu ouvi um pastor contando na rádio que uma irmãzinha ficava entregando na igreja dele só profecia furada, profetada, né? Profecias furadas que não se cumpriam. E todo mundo já estava cobrando o pastor, questionando o pastor não falava nada com ela não, aí teve que confrontá-la. Aí ao confrontá-la, ele falou assim, irmã, não quero mais que você fique entregando essas profecias aqui não. Ela, quem é você? Que eu sou profetisa de Deus, Deus fala comigo. Ele, irmã, não quero mais que você fique entregando aqui no pátio da igreja essas profecias, elas não estão se cumprindo. Ok? Aí ela ficou revoltada, discutiu com ele e bateu o pé, deu as costas, isso assim, na saída da igreja. Bateu o portão da igreja, antes dela ir embora, ela olhou para trás e falou assim, dentro de 7 dias o Senhor me diz que você vai morrer, pastor. Foi confrontada, né? E aí o que aconteceu? Pastor, bem, já se passaram anos, eu estou aqui vivo, aqui. Mais uma profecia furada dela. Então essas pessoas se arrogam para si uma autoridade que Deus não deu, de fato. Aonde que o verdadeiro profeta de Deus vai ficar amaldiçoando? Só porque o pastor confrontou ela, vai dizer, ó, daqui a 7 dias tu vai morrer. Outra fonte de autoridade, a razão humana como autoridade. A razão humana. Com o advento do iluminismo, a partir dos fins do século XVII, muitos vêm fazendo da razão humana a fonte de autossuficiente da autoridade. O racionalismo diz que não precisa da revelação divina, nega a realidade dessa revelação. Colin Brown anota corretamente que, na linguagem popular, racionalismo chegou a significar a tentativa de se julgar tudo à luz da razão. Os resultados da ascensão do racionalismo fizeram-se perceber em todas as áreas da atividade humana, mas especialmente na religião e na teologia. Nossa capacidade intelectual mostra-nos que realmente fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso, fazer uso da razão para acolher a revelação divina não se constitui em si qualquer erro. Grandes avanços vêm sendo alcançados nas muitas áreas da ciência, graças à capacidade intelectual do ser humano. Aplicar a razão ao conteúdo bíblico, pesquisando textos e documentos antigos, conhecendo o ambiente social e econômico em que surgiram os escritos da Bíblia e muitos outros esforços desse tipo têm se mostrado mais do que útil para se entender a revelação divina. A razão, portanto, é de grande auxílio no conhecimento da revelação de Deus, mas não tem a primazia sobre esta. Vamos sublinhar isso aqui. Ó. A razão, portanto, é de grande auxílio no conhecimento da revelação de Deus, mas não tem a primazia sobre esta. Quando a razão é aceita como autoridade suprema, ela se coloca acima da revelação divina e julga qual parte, ou talvez nenhuma desta deve ser aceita. Isso é perigoso demais, Senhor da glória. A maioria dos teólogos liberais
né, que se beberam de uma fonte, de uma filosofia existencialista, eles seguem essa questão. Eles interpretam as escrituras sagradas à luz do racionalismo. Tudo precisa ser explicado de maneira racional. Jesus andou sobre as águas. Tem como explicar isso racionalmente? Não. Logo, isso não é verdade. Isso aqui é uma invenção da igreja. Isso de fato não aconteceu. Ou seja, o antissobrenaturalismo, veja o que eu vou dizer, o antissobrenaturalismo está presente, está acima da revelação. Está anulando aquilo que é sobrenatural. Aquela rejeição, o repúdio, o racionalismo rejeita aquilo que é sobrenatural. Então, quando um sujeito se debruça sobre as escrituras com pressupostos racionalistas, conceitos antissobrenaturalistas, ele vai rejeitar a narrativa de milagre, ele vai rejeitar tudo aquilo que foge ao racional. Milagre foge ao racional, milagre foge àquilo que a razão pode explicar. Usualmente, os racionalistas fazem da razão a autoridade suprema. Deve ser notado, ainda que a razão humana, ao negar a revelação divina, coloca-se sob a influência do pecado de Satanás, desde a queda de Adão. Cremos, portanto, que a teologia é melhor considerada quando a Bíblia é reconhecida como autoridade suprema. Não podemos nos esquecer ainda que é o Espírito Santo que nos ilumina no entendimento da palavra de Deus revelada. As afirmações encontradas nos credos e nas declarações doutrinárias da Igreja são ajudas valiosas na interpretação e aplicação da Bíblia. A experiência individual, especialmente se inspirada e dirigida pelo Espírito Santo, bem como a razão humana, também ajudam o crente a entender a revelação divina. Nem por isso a Bíblia deixa de ser única regra, infalível e suficiente de fé e prática. Nela Deus falou e continua falando. Sim, a razão, você usar a razão para estudar as escrituras, a palavra de Deus, teologia, é legítimo. O que nós não podemos fazer é nos esquecermos que a Bíblia é um livro escrito por mais de 40 autores humanos, todavia o seu autor, espiritualmente falando, é o Espírito Santo, é o Senhor Deus, certo? Então, por mais que usemos a racionalização para explicar até mesmo as doutrinas bíblicas, mas até mesmo nessas explicações das doutrinas bíblicas nós vamos precisar de fé. Então você chega em questões como milagres, como explicar paradoxos como a doutrina da Trindade, você precisará recorrer à fé. Ok? Então, na próxima aula nós vamos estudar sobre uma definição de teologia. Perfeito? Dê um like, Deus abençoe e até a próxima aula.